O presidente Lula está reunido neste momento com líderes partidários para discutir alternativas para o fim da meta fiscal zero. É isso mesmo que você ouviu. Ontem, como você acompanhou aqui, ao vivo, no meio-dia, Haddad não quis se comprometer com tal déficit zero estabelecido pelo próprio governo durante a tramitação do novo arcabouço fiscal. No Congresso, como disse ontem, as falas de Lula soaram como uma espécie de carta branca para que fossem autorizadas medidas para ampliar gastos públicos. Agora, integrantes do Palácio do Planalto já falam que deve haver um déficit fiscal de 0,5% no PIB no ano que vem. E hoje, durante sua live semanal, o Lula simplesmente ignorou o assunto. Rodrigo Oliveira, vem para cá. Deixa eu parafrasear a nossa colega, vem para cá, time. E deixa eu fazer uma outra paráfrase, né? Pergunta, meu querido. Você, sim, nosso querido sem ironia nenhuma do termo. O Lula Não ignorou é o o querido assunto. do Haddad, né? Desculpa. Não é o querido Haddad. Aqui existe um carinho mesmo. Aqui é um querido com enfim, no sentido mais verdadeiro do termo. Querido, o Lula ignorou o assunto para evitar uma nova crise ou por causa dessa nova crise, o Lula ignorou o assunto? Boa tarde, Mr. R. Eu acho que são as duas coisas, né? Boa tarde aí, Wilson, boa tarde a todo mundo que está no chat. Aliás, boa tarde especial aqui para a Renata, ó, que a Renata deu o like 04. Alô, Rodrigo. Aí, tá vendo? Tá vendo, Wilson? Tem um fãs. Você pensa que é só você? Nada disso. Não, você tem fãs. Inclusive, as fãs são mais incisivos do que as minhas. Ô, Rodrigo, solta o Galo Andrade aí, a pedido do nosso grande Mauro Santos. Solta o Galo aí. Olha, meu olho até enche de lágrima de saudade do Galo Andrade. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos O lá. que acontece? O Lula evitou o assunto, obviamente, porque ele já causou uma comoção generalizada, né? A bolsa derreteu desde sexta-feira, juros subiram, dólar subiu, e hoje, né, o exterior está melhorzinho e está todo mundo esperando uma fala do Haddad ou dos deputados para poder colocar isso tudo em perspectiva. Qual é o problema hoje para o mercado financeiro e para os investidores em geral? É que a gente já sabe que a meta não vai ser déficit zero no ano que vem. Isso está basicamente acertado já. O problema é que a gente não sabe qual vai ser o tamanho do déficit. Hoje, a expectativa lá do Focus, né, que sai toda segunda-feira lá um boletim, uma pesquisa do Banco Central, que houve aí economistas e analistas, hoje esse pessoal acredita em um déficit próximo de 0,7. Por isso está ganhando força essa ideia de que trazer o déficit ou a meta de déficit para 0,5% do PIB é um bom negócio. Vai ficar aí no limite do que o mercado está esperando, porque a meta é de 0,5 mais ou menos 0,25. Então, você pode ir até menos 0,75 ou até menos 0,25. Isso quer dizer que meta de déficit zero não vai acontecer. Mas isso tira o governo de uma situação muito difícil, que é iniciar o ano eleitoral, né, de eleições municipais no ano que vem, com um contingenciamento muito alto. Essa meta de 0,5 pode gerar algum contingenciamento, a equipe econômica tem falado em algo próximo aí a 20 bilhões, que é mais ou menos o que o governo não consegue executar mesmo no ano. Então, isso casaria aí com todo mundo. O problema disso tudo é como é que você vai construir um discurso, como é que você vai unificar um discurso que não fique tão ruim depois de a gente ter que ouvir desaforos lá no começo do ano, no final do ano passado, com o Lula dizendo que não precisa de lei para nada, porque basta confiar nele. Se ele disse que vai ter superávit, é porque vai ter superávit. Se ele disse que o Banco Central vai baixar o juro, como é que se fala, responsavelmente, é porque o Banco Central vai baixar o juro responsavelmente, não precisa de Banco Central independente, não precisa de lei para arcabouço, coisa nenhuma, porque a garantia é ele próprio. Até que, agora, em novembro, a gente, né, amanhã já começa novembro, o Lula descobriu que, rapaz, não vai dar, né? Não vai dar porque para fazer isso eu tenho que cortar gasto, e cortar gasto é um negócio que o Lula não quer fazer de jeito e maneira nenhuma, muito mais no ano em que liberação de recursos para os prefeitos pode significar
ao crescimento ou não do PT nos municípios, e o PT perdeu muito espaço nos municípios depois daquela história toda da prisão do Lula, daquele momento Dilma, Petrolão, etc. e tal. Então, hoje, todo mundo esperando. Houve uma tensão aí com a live do presidente, se ele poderia falar alguma coisa sobre isso. Ele falou de coisas mais importantes, sobre, por exemplo, como o Messi é bom de bola, né? Eu acho que é mais ou menos disso que a gente precisa ouvir o presidente falando mesmo, porque sem ele falar da economia já é uma boa notícia para todo mundo que está tentando fazer esse país andar. E aí não falou nada sobre a meta fiscal. Depois disso, aí às 10 horas, ele se reuniu, está reunido até agora, com líderes da situação, com o ministro Haddad, para discutir, então, como é que eles vão explicar que não vamos cumprir a meta que nós mesmos colocamos a nós mesmos, sem pressão de ninguém. Não precisava, inclusive, quando saiu a meta de déficit zero, a maior parte dos especialistas e economistas falaram, olha, mas não precisava disso, né? Bastava baixar para 0,5, por exemplo, o déficit, e aí começar a ter um superávit lá para o ano de 2024, ou 2026, 27. Ontem, o Haddad, obviamente, incomodado, vocês assistiram aqui um pedaço da conversa do Haddad durante a coletiva, obviamente incomodado pelos jornalistas, e quando foi pressionado sobre a meta, deixou escapar que a meta é dele, né? Se a meta é dele, aí não serve para nada, né, gente? Se não é a meta do governo, se não é a meta de Painho, ninguém vai cumprir. Então, hoje, a reunião com os líderes da base, aí, com os líderes da situação, né, que eles chamam de coalizão política, e Fernando Haddad, o Haddad promete explicar para ele o que ele disse que explicou para o Lula na semana passada e o que fez Lula, o que acabou provocando a fala do Lula na sexta-feira, que é a queda dos vetos da Lei Complementar 160, que isso acabou gerando aí uma redução da base tributável, e então as empresas crescem, mas não arrecadam, o governo não consegue arrecadar, e aí fica essa situação complicada. Vou lembrar pela enésima vez, correndo o risco aqui de me tornar extremamente repetitivo, você tem duas pontas, a do gasto e a da receita. Você só controla a ponta do gasto. Qualquer pessoa que tenha recebido um salário na vida e tenha que pagar um boleto sabe disso, né? Receita, amigo, é negociação e você nunca sabe onde é que isso vai parar. Então, parece que o governo descobriu agora que não vai ter dinheiro, né? Aquilo que todo mundo já sabia em janeiro, mas o governo continuava tentando convencer alguns que parece realmente acreditavam até sexta-feira passada. É bem isso. O Rodrigo, você falou agora há pouco sobre o PT, né? Como o partido ele desidratou nas últimas eleições. Eu tenho um levantamento aqui que eu estou pegando agora, ó. Ainda na onda do Lula, 2004, o PT tinha 411 prefeituras, em 2008 aumentou para 549. Em 2012, ali, no primeiro mandato de Dilma, o PT tinha 630 prefeituras. Naquele momento, o partido ele brigava ali com o PSDB pela segunda colocação em número de prefeituras, né, perdendo apenas para o MDB na época que tinha 1015. Veio a Lava Jato em 14, e aí o PT só elegeu 254 prefeitos em 2016. Nas últimas eleições, 2020, o partido mingou de novo. Só elegeu 179 prefeitos, sendo que pela primeira vez o partido não conseguiu emplacar nenhum de capital. Então, esse detalhe da construção política do PT, como o Rodrigo estava falando agora há pouco, ele é importante por quê? Porque para 2022 e 2024, o PT precisa recuperar esse terreno. E eu já expliquei isso aqui algumas vezes e puxando um pouco o que o Rodrigo Oliveira já falou. Por que é importante se eleger prefeito em 24? Porque a composição das prefeituras ela vai ser importante para a composição da Câmara dos Deputados em 2026. Ainda mais no momento em que o PL, o partido do Jair Bolsonaro,
hoje caminha para ter seus... Hoje tem aproximadamente 100 deputados e o partido tem pretensões de ampliar ainda essa base parlamentar em 2026. Então vejam como é que tudo está interligado. E agora, ô Rodrigo Oliveira, eu não sei se dá para a gente colocar aqui o tweet do Danilo Forte, que é o relator do orçamento. Exatamente o que eu ia falar agora. Já vou puxar aqui a sintonia fina, que ó. Aí tem o Danilo Forte comentando aqui no Twitter, né? Ele foi no Twitter para falar que a prioridade agora é dar início à discussão formal da LDO com votação do relatório preliminar. A votação do relatório preliminar na comissão mista de orçamento está marcada para amanhã. Não podemos correr o risco de iniciar 2024 sem orçamento. Seria o pior dos mundos. Ou seja, eu não sei se eu estou equivocado, Rodrigo, mas me parece que o Danilo já jogou a toalha. É melhor provar alguma coisa do que ficar insistindo com uma coisa que o governo não vai conseguindo, né? É isso, ó, a última frase desse tweet aí, que é bem onde você parou, ele fala assim, ó, continuo, como é que é? Sigo disposto a revisar a meta neste processo, caso esse seja o consenso de nossas lideranças, que é o aviso, né? Olha só, vamos mudar a meta logo e a gente resolve isso. Então, várias coisas estão se movimentando ao mesmo tempo. A CAI do Senado votaria hoje aquela história de emendas impositivas para emendas originárias lá de comissões permanentes, que seria um novo item de emendas e que o governo teria dificuldade para contingenciar, né? Não poderia contingenciar porque é impositivo, e isso acaba estrangulando o governo, está levando o governo cada vez mais para o corner ali, sem ter muita chance de defesa. E aí eles conseguiram, então, passar isso para a semana que vem. A LDO também, o relatório preliminar, vai passar para a semana que vem, para o governo ter um pouquinho de respiro e tentar organizar aí como é que ele sai dessa grande enrascada que ele acabou se metendo, né? O Haddad agora é um poste sem luz, né? Como o pessoal gosta de falar, que acabou ficando, como é que se fala, isolado dentro do governo em função dessa história do déficit zero. A ideia do Haddad era mostrar que o governo tinha um compromisso, embora ele soubesse que o governo não chegaria ao 0,25, mas também essa história era uma forma de pressionar o Congresso a aprovar as medidas que são necessárias para aumento de receita, já que o PT não consegue, que o governo não consegue parar de gastar ou não consegue cortar gastos, né? Então, tudo isso ficou agora em suspenso, né? O Danilo Forte, que é relator da LDO, já deu a dica, olha, estamos prontos. O que o governo está discutindo lá no Conselho de Coalizão político de coalizão, como é que vai ser feita essa alteração, né? Assim, ninguém imagina que o governo vai sair de lá realmente vamos ficar com déficit zero, etc. e tal. Como que vai ser feita essa alteração? Se vai para menos 0,25, se vai para menos 0,50, se vai para menos 0,75 do PIB. Essa é a ideia agora para saber como é que isso tudo se ajusta. A minha aposta é em menos 0,5% do PIB, que já é mais ou menos o que o mercado está esperando também e não deve causar nenhuma comoção. Se vier menos 0,25, aí sim o mercado deve melhorar bastante, porque tem esse compromisso com o fiscal. Se vier menos 0,75, o mercado ainda deve piorar um pouquinho até conseguir colocar as contas nos lugares, né? E aí vale a gente raciocinar da seguinte forma. O que é essa história que a gente está falando, né? Isso aqui é o resultado primário. Então, é quanto o governo arrecada de receitas e quanto ele gasta. Se ele gasta mais do que arrecada, fica negativo, tem um déficit. Se ele arrecada mais do que gasta, aí sim ele fica superavitário. E aí isso quer dizer que a dívida vai diminuir, porque toda vez que você gasta mais do que você arrecada, aí você tem que emitir mais dívida para poder pagar aquele buraco e a dívida cresce. Como os juros ainda estão muito altos, a dívida nominal fica pior ainda, sobe mais ainda porque você paga mais juros. Mas aqui, qual é a ideia? O mercado e os investidores ficam de olho para saber se você tem solvência, né? Para saber se você está fazendo o dever de casa, né? Aquilo. Você está ganhando mais dinheiro, você está fazendo o ajuste para que lá na frente a sua dívida esteja sob controle? Ah, então tá, antes eu devia 1% do PIB, agora eu devo menos 0,75 esse ano, menos 0,50 no ano que vem.
e assim vai. O governo quis na verdade, engambelar a maior parte da sociedade, talvez alguns parecem que acreditaram, e na sexta-feira tomaram um balde de água fria. A expectativa agora é essa saída da reunião do Lula com o Conselho Político de Coalizão, que também está lá, que também, além dos líderes da bancada de situação, das bancadas da situação, também está lá o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Quase que eu esqueço o nome da Simone, tadinha, tão desaparecida ultimamente. Rodrigo, quase você esquece o nome da Simone, mas vamos combinar, né? É fácil até esquecer o nome de uma ministra do Planejamento, que ela é chamada para endossar as ideias do outro campo, né? Então, é aquilo que eu falo, para mim foi um erro estratégico da Simone Tebet ter assumido essa função, porque é uma função que ela não tem o poder de caneta, ela não consegue capilaridade eleitoral e, basicamente, ela é obrigada só a acatar ordens do chefe supremo chamado Mr. L.